Hoje vamos conhecer mais uma modalidade esportiva, o basquete. O esporte foi criado em 1891 pelo professor de educação física canadense James Naismith. O termo basquetebol vem da língua inglesa e significa bola no cesto. O esporte surgiu como uma alternativa ao inverno rigoroso da região, em detrimento dos outros praticados ao ar livre, como o beisebol e o futebol. A ideia era criar um esporte menos violento que o futebol americano e integrar os alunos nas aulas de educação física, estimulando a coletividade dos grupos. O primeiro jogo oficial de basquete masculino foi disputado em 1892 e o feminino em 1896, ano também que o esporte chegou ao Brasil. O primeiro jogo de basquete olímpico aconteceu nos Jogos Olímpicos de Verão de 1936, em Berlim. Em Valadares, as disputas já aconteciam na década de 70, em alguns clubes da cidade. Edilene começou no início de 80 na equipe feminina no Garfo Clube. Pouco antes de eu começar a jogar, 1983, já existia equipe de basquete no Garfo Clube. E a equipe feminina também já existia e eu acho que fui uma das primeiras a jogar basquete naquele clube. As pessoas julgam como um esporte muito difícil no aprendizado. Para mim, eu tive muita facilidade no início, apesar de ter começado com 13 anos. Eu aprendi muito rápido, tive também uma carreira. Eu não entrei no basquete para ser profissional, eu entrei no basquete para brincar, para conhecer pessoas, para conviver com outras pessoas. E acabei me tornando atleta. Eu já peguei seleção com 1 ano e meio de treinamento. E nessa época ainda era o seu Guilherme Gesbrecht, que já faleceu. O Guilherme era professor de basquete, né, técnico, a gente chamava ele de Véio Guilherme. Todo mundo conhece ele por Véio Guilherme. E era uma pessoa muito rígida, cobrava muito. O Guilherme revelava muito atleta. Muito atleta ia para o Minas, muito atleta ia. A seleção mineira era muito concorrida. Sigismundo, Pablo, Magu. Acho que o Magu chegou a jogar nos Estados Unidos, jogou no Minas. E quem jogava no Minas naquela época era os craques, né? Era como se fosse para a seleção brasileira. E aí naquela época, como a gente não tinha. O Garfo não tinha recurso, a gente treinava numa quadra de cimento, a tabela era de madeira, acho que ainda existe lá essa tabela. Tabela de madeira, as bolas eram o resto que o Minas fornecia para o seu Guilherme, porque o seu Guilherme era muito amigo dos técnicos do Minas. Então ele ganhava material que era para ser jogado fora, ele trazia para a gente treinar. Ou ele ganhava de atletas dele, ex-atletas que moravam nos Estados Unidos, que mandavam muita coisa para ele. Edilene disputou campeonatos em times de várias cidades da região. Joguei para Uzipa, joguei para Itabira, defendi Varginha e mais algumas outras cidades. Participei de campeonatos na Bahia, em Ilhéus, Vitória da Conquista. E porque basquete você tem que ir procurando, porque quando não tem na cidade, você tem que buscar. Você tem que buscar onde tem para você jogar. Se você gosta, infelizmente. Disputei a última Taça Brasil de basquete feminino. O Brasil tinha acabado de ser campeão mundial. Hortência, Paula, Janete, essas meninas todas estavam na cidade de Brusque. Eu fui chamada para defender Varginha, a única equipe de Minas Gerais chamada para disputar esse campeonato. Eu fui chamada para compor a equipe, aí era um trabalho bem profissional, era 3 treinos por dia, e durante 20 dias, aí chegar lá, aí não vou nem falar o placar, porque nem vale muito a pena, porque Minas Gerais, a gente acha que você treinando todo dia, 3 vezes ao dia, e você ir para o Campeonato Brasileiro achando que você vai chegar lá arrebentando, porque tinha médico, fisioterapeuta, preparador físico, psicólogo, isso tudo a gente tinha. E chegando lá achando que estava no mesmo nível de Paula, Hortência, Janete, e perto dessas ícones do basquete, a gente, vamos dizer que poderíamos dizer que a gente era de escolinha, porque a gente não conseguia passar do meio da quadra. Depois da década de 80, ela se tornou treinadora de alguns times femininos de basquete e lembra de quando foi vice-campeã do Jimmy.
Nessa época, eu lembro que o melhor resultado que a gente teve pelo Garfo Clube, a gente foi vice-campeão do GIME. Eu com uma equipe praticamente juvenil e o seu Guilherme com uma equipe bem forte, mas pegou time que já tinham atletas que recebiam. E a gente era tudo, como se diz no popular, você catava pessoas para jogar basquete. Na época que a gente foi vice-campeã mineira do GIME, eram meninas que treinavam no Garfo Clube, eram meninas da categoria de base. E com mais algumas meninas que já jogavam, já tinham parado de jogar há mais de 8 anos, mas que já eram adultos. E a gente misturou aquele grupo e a gente chegou na final. Não tinha como ganhar do outro time, porque tinha uma menina que jogava em Sorocaba e tinha 2 metros de altura. E a gente foi vice-campeã, mas foi a maior alegria, tanto do masculino quanto do feminino. Eu ajudei o seu Guilherme a comandar o masculino e fui técnica do feminino. Guilherme foi jogador e treinador de time masculino de basquete em Valadares, no Garfo Clube. Na entrevista cedida à Superi TV em 2015, ele contou um pouco dessa história. No esporte de basquete e vôlei era praça de esporte e ilusão. Então, praça de esporte não era só um lugar de convívio social, era um lugar de fomento esportivo. Relembrou também alguns jogadores que ele treinou para a seleção mineira. Aqui é a seleção de Minas Gerais. Eu tinha 2 atletas aqui. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui, Maurício Moraes. Na seleção mineira? Mineira. Eu não era o técnico. Mas era um atleta treinado por você. Treinado por mim. Okay. E aqui uma equipe extraordinária minha, do Garfo. Vice-campeão eu fui. Roberto Bravin é jogador e treinador de basquete em Valadares e conta um pouco sobre o esporte. A modalidade que me conquistou, que eu escolhi, já tinha educação física em mente para fazer com faculdade, fiz faculdade em Patinga, na época não tinha aqui em Governador Valadares, e o meu professor foi o Reinaldo. Hoje ele está em Brasília, já conheci a Edilene, o seu Guilherme, o Hélio, o Walter, mas não tive o prazer de ser aluno, atleta deles. Trabalho com arbitragem também dentro da modalidade, sou árbitro estadual da Federação Mineira de Basquetebol. Então já trabalho com basquete há alguns anos, não só dando aula, mas também como técnico. Já pude ministrar palestra em algumas faculdades que me convidaram, falando sobre a modalidade. Então o basquete é algo que faz parte do meu dia a dia já há mais de 20 anos. Depois da década de 90, o basquete teve uma decaída, mas Roberto conta que ainda possui jogadores valadarenses se destacando. Hoje em dia, o principal aluno, que é aqui da região é o Samuel, que hoje está fazendo parte da equipe adulta do Minas Tênis Clube. A gente tem o Giovanni, que joga 3x3 pela equipe do São Paulo, que é a principal equipe 3x3 do Brasil. Algumas meninas, tem uma menina que está hoje, se eu não me engano, numa equipe lá de São Paulo, que já também treinou aqui na cidade de Valadares, joga profissionalmente. Então a gente tem alguns meninos, algumas meninas que já passaram aqui em Valadares e hoje jogam profissionalmente ou conseguiram bolsa, tiveram bolsa em algumas faculdades que têm o trabalho de bolsa atleta. Ele ressalta que é importante investir na base. O interessante é você começar com os meninos mais novos, de 8 até 10 anos, para que o menino pegue gosto, para ele começar a ter disputa, que ele comece a praticar, que a gente possa indicar ele para clubes, que ele possa se tornar um atleta mesmo. Então, o interessante, quanto mais novo ele começar na modalidade, melhor vai ser. Como é o caso do Samuel, que hoje joga no Minas, saiu daqui de Valadares com 13 anos e está com 18 anos, já fazendo parte da equipe adulta do Minas Tênis Clube. Nem sempre a altura faz com que o jogador seja o melhor. Às vezes o baixinho, digamos assim, ele tem uma habilidade, tem técnica suficiente que vai superar perto dos grandões.